Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Resenha Automotor. Hoje eu estou aqui do lado do Reginaldo Leme para a gente falar do Brasil na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto é o cara que vai nos representar nas próximas temporadas. E você sabe, tanto o Gabriel Bortoleto quanto o Resenha Automotor têm o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. E aí, Regi, tudo certo? Que tudo felicidade certo. Podermos ter um brasileiro na Fórmula 1, hein? Cara, quando a gente torceu por isso, demorou um pouco, mas depois ele me explicou que, na verdade, as negociações demoraram 6 meses, né? Negociações, eu quero dizer o seguinte, não inclui dinheiro, né? Mas negociações de pacote, daquela coisa toda, principalmente da parte Audi de 2026, e também tinha um impasse com a McLaren como piloto reserva, e ele, por coincidência, por sorte, mas também foi o que atrapalhou um pouco, ele fez o único treino de Fórmula 1 em Zandvoort, em Oostenrijk, e Red Bull Ring, tem vários nomes, né? E o Tony Kanaan me disse, Tony Kanaan pertence à McLaren, ele me disse, foi o melhor novato que testou o carro da McLaren. Então, aí mais uma razão para a McLaren tentar segurá-lo de toda forma, né? Agora, claro que ele pensou, a McLaren tem 2 jovens talentosos, né? Norris e Piastri, quando é que eu vou ter chance? Só se os dois brigarem, saírem no pau. Então ele já estava aceitando, e aí houve um acordo para que se acertar mesmo. Não, e faz todo sentido, né, Regi, a McLaren ter tido esse grande interesse nele. Ao mesmo tempo, o teste também despertou na Sauber essa certeza de que era um piloto jovem com muito talento, e faz todo sentido, de fato, a Audi não querer preparar um talento para outra montadora. Pelo contrário, se nós vamos ter esse talento, queremos que ele cresça aqui. E eu acho que é muito nisso que ele pode apostar, né? Porque a Audi está levando muitos nomes bons, o próprio Mattia Binotto, um nome que é competentíssimo na área de motores, foi muito criticado como chefe da Ferrari, é verdade, mas na área de motores é um cara absolutamente capaz. Jonathan Whitley chegando também por parte da Red Bull. Então é um time que pode, no longo prazo, trazer bons resultados. Eu acho que o Bortoleto, assim, eu também sou bem otimista, eu acho que ele está apostando num prazo menor, sabia? Não está apostando, ele nem fala isso, mas as conclusões são de que a Audi é uma montadora alemã, né? Assim como a Mercedes, como a Porsche, como a BMW, que esteve na Fórmula 1, e, portanto, ela não vai entrar para brincadeira. E a contratação desses engenheiros e desses chefes de equipe, coordenadores e tudo. Então, eu não vou dizer por ele, mas eu acho e senti nele assim, uma esperança de ser, não uma revolução no primeiro ano, mas ser um primeiro ano em que ele possa andar no meio do pelotão. Tomara que seja um ano melhor do que esse, sem dúvida alguma. Regi, quero falar de um assunto aqui importante também, que é a questão do apoio a esses jovens talentos, né? O Gabriel Bortoleto chega lá com apoios brasileiros, inclusive do Banco BRB, o Banco de Brasília, e empresas que participaram desse projeto quando ele ainda estava ali muito embrionário, né? Quando ele ainda estava começando a se destacar. E você já viu isso acontecer com outros talentos também, o próprio Rubinho, o próprio Massa, batalhou muito por patrocínios, por apoios. Então, acho que isso é um exemplo também para as marcas de que vale a pena você investir no talento na base, porque você vai colher lá na frente, né? Eu não gosto de citar o caso dos bancos, porque não é só banco, mas o Paulo Henrique, o presidente do BRB, é meu amigo pessoal, então a gente fala, claro, tem que falar, né, num almoço, assim, sai. Assim, já pensou? Quem projetou a Ayrton Senna foi o Banco Nacional.
Você já Até pensou? hoje os bonés são vendidos. Até hoje. Até hoje. E muito vendidos. Muito bem vendidos. Então, você já pensou se numa dessa o banco venha a ser responsável não por levar ele à Fórmula 1 só, mas por ele ser um campeão do mundo, quem sabe? Sim, sim. É justíssimo, é nisso que as marcas têm de pensar. Eu sempre conto também uma história do primeiro carro de corrida que eu vi na minha vida, que foi numa loja, um desses grandes mercados de São Paulo. Era uma patrocinadora do Christian de cerveja que tinha levado esse carro para a exposição. Então eu tive meu primeiro contato graças a uma ativação de um patrocinador. Então já despertou ali em mim, criança, o interesse e o desejo também pelo automobilismo e o carinho até por essa marca. Então é curioso como você pode atingir muita gente no momento em que você passa a ter um apoio e a investir no esporte. Agora, Regi, vamos voltar um pouquinho no tempo. Me fala quando é que você conheceu o Gabriel Bortoleto. Essa é uma história interessante, porque eu fui levado por um pessoal, amigos, para correr para o Campeonato Mundial de kart na Inglaterra, e eu estava assim, direcionado para ver fulano, não quero citar nomes, mas claro, você sabe que o Mundial de kart é muito ingrato. Sim. Em todas as baterias você tem que ser perfeito. Por exemplo, o Bortoleto não foi campeão, ele foi terceiro, porque na última das 11 baterias que ele disputou, ele pegou uma poça d'água, deu uma rabiada ali, não saiu da pista, não, mas sabe, demonstra um erro, que não foi um erro dele, mas demonstra. Então, quando acontece isso, o piloto tem que ganhar todas ou chegar entre os 3 em todas. Então, eu fui ver outros pilotos e, de repente, assistindo lá a corrida, vi alguns, infelizmente, o Caio teve um problema logo acho que logo na segunda fase do campeonato, ou na terceira, e infelizmente, porque o Caio estava super preparado para ser campeão mundial. E interessante que lá eu entrevistei o Terry Fullerton. Sim. Entrevistei não, porque eu não tinha microfone, não tinha nada. Conversei com ele. Terry Fullerton, que foi o maior rival no kart do Ayrton Senna. Ele ganhou vários títulos mundiais, enquanto o Ayrton não conseguiu vencer dele e foi vice-campeão. Eram companheiros de equipe, aliás, né? E aí eu vi o Bortoleto fazendo baterias cada vez melhores, ganhando algumas e chegando à final, que foi quando aconteceu isso. Mas mesmo assim terminou em terceiro. E aí, logo depois, eu não conhecia. Logo depois eu fui... teve a cerimônia de pódio, né? E aí eu fui lá, de repente, aparece o Lincoln, o pai dele, falando, porque eu tinha comentado isso com alguém, eu fui ver outras pessoas, eu acabei vendo o Bortoleto e falava isso para ele, né? Então o Lincoln apareceu e falou assim, Regi, eu soube que você disse isso, está aqui o Bortoleto, eu vou te apresentar meu filho. Sensacional, a cara de moleque, mas já alto. E um cara sensacional. E aí ficamos amigos. Claro que por questão de gerações, eu sou muito mais amigo do pai dele, né? Sou amigo do pai dele, me tornei muito amigo. Ali, quem não sabe, o pai dele comprou a Vicar e deu uma outra cara a Stock Car, né? Uma cara de muitos patrocínios novos vieram, tem mais de 200 patrocínios a categoria. Profissionalismo muito, total. Né? E o que eles fazem, né, que se torna a Stock Car um banco de negócios, né? Que é aquele negócio de vocês encontrar um cliente, encontrar o outro, encontrar aquilo, e sai aquela história, aquela conversa que pode resultar em negócios, né? Sim. Tudo isso ele fez. Aí, como amigo do Lincoln, aí eu me aproximei mais do Bortoleto, né? Inclusive o Bortoleto estava em todas as corridas de estoque, quando ele não estava correndo. E aí, gozado o seguinte, cara, ele acho que foi o primeiro jornalista assim que ele sentiu um apoio direto, né? E quando ele começou a fazer testes de carro, ele
mandava alguém filmar e me mandava para mim. Falava, o que você acha, tio? O que você achou, tio? E aí, na Fórmula 4, mais ainda, né? Na Freca. E aí, a Freca eu tinha combinado de ver uma corrida, que foi a da Áustria, foi todo mundo lá, e infelizmente, por questões de calendário, eu não pude ir. E ele se tornou bem amigo mesmo. Então, quando ele vinha para o Brasil, já na Fórmula 3, a gente estava sempre na casa dele, estava na fábrica, na KTF, almoçando com ele, com o Enzo, irmão dele. Cerimônias com o Lincoln, ele sempre esteve presente. Na última cerimônia do Ayrton Senna, né, que é uma homenagem ao Viviane Senna organizou, homenagem ao Ayrton, me colocaram na mesa. Acho que as pessoas organizaram a mesa, tipo assim, perguntando quem é mais chegado nesse. E me colocaram na mesa dele. Tudo bem que tinha lá também Felipe Massa, tinha Kimi Antonelli, tinha Bruno Senna. Né? Mas foi ótimo, porque a gente ficou conversando sobre isso. A gente tem um gosto em comum, né? Eu comecei a gostar desses... É um tênis, mas na verdade tem um outro nome, né? É meio que um tênis para passear, né? Para passeio, que são os chamados sneaker. Eu comecei a gostar, a comprar alguns, tal. De repente, o Lincoln falou para mim: você não sabe, o Bortoleto tem 80. O Gabriel tem 80. Então a gente conversou muito sobre isso. E mais, o gosto por relógio, que começou da seguinte forma. Acho que em Dubai ele comprou no Free Shop um relógio que eu tinha, que é um relógio, tudo bem, o relógio azul eu estou sempre usando, mas tinha uma pulseira listrada, tá? Laranja, azul e branco. Tá? E ele comprou esse relógio, nem lembrava que eu tinha, ele comprou esse relógio e trouxe para a gente ver, né, mostrando para o pai dele. Eu falei, pô, eu tenho um igual. E aí começou. O que acontece? Esse último modelo da Tag Heuer, que eu comprei, né, que é o Mônaco, modelo Mônaco, nesse jantar ele me mostrou. Ele estava com... Genial. E é o relógio do Verstappen. Né? Legal. Que legal, Regi. Bom, e aí a trajetória dele começa pela Fórmula 4 italiana, a Fórmula 4 mais competitiva do mundo, onde ele ganha corrida, mas as coisas não saem exatamente como ele gostaria, né? Até tem os resultados aqui. No primeiro campeonato ele foi o 5º colocado em 2020. 2021 ele vai para a Freca, também ganha corrida, inclusive em Spa-Francorchamps, e termina o campeonato em 15º. Essa vitória em Spa-Francorchamps foi no ano seguinte, que ele terminou em 6º. Ou seja, 3 temporadas aí que a gente está falando, 20, 21, 22, em que esse talento que a gente está vendo agora não chegou a aflorar. Eu acho que esse é o maior exemplo de como é preciso ter determinação, é preciso ter parceiros do seu lado que não te abandonem em momentos difíceis e, principalmente, não desistir. Porque a gente já viu muita gente com 3 anos difíceis de Europa virar as costas e falar, vou andar no Brasil, vou fazer outra coisa. Cara, menino que chega lá com 12 anos de idade... Como ele chegou desde o kart. Exato, o Gabriel chegou. Aí você vai 13, 14, mas você vai estar voltando sempre para o Brasil. Aí é óbvio que esse garoto, ele tem uma turma de amigos, começa a namorar, né? E tem a presença da família, tudo isso ele sente muita falta. Sim. Então eu já vi, a maioria desistiu no meio do caminho. E ele foi persistente e teve uma grande virada na carreira dele a partir do final de 2022, que é o que a gente vai falar agora. Você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. Regi, então, ao final de 2022, ele fecha contrato com a agência do Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 e que passa a ter uma influência na carreira dele. Acho que foi um ponto de virada porque o Alonso o ajudou a escolher a equipe da Fórmula 3, né? E principalmente o ajudou a manter a cabeça no lugar ao longo daquele primeiro campeonato que foi decisivo para a carreira dele. Como é que você vê essa associação aí? O Alonso, nesse caso, imagine
o conhecimento que ele tem entre as equipes, seja Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, né? Sabe-se até o que não fazer, né? Sabe muito bem o que não fazer. Inclusive, eu conheci parte desse grupo, dessa equipe da A14, né, que é a empresa do Alonso, né, A de Alonso 14, que é o número dele. Eu tive contato com o Albert, um espanhol de Barcelona, e o Albert, junto com o Sérgio Sete Câmara, que é o pai do Serginho, eles me levaram lá em Barcelona, ao redor de Barcelona, num lugar que é um tipo de um alojamento onde estão vários atletas de alta performance, basquete, vôlei, tênis e outros, e de automobilismo. Tipo de uma pensãozinha onde ficava o Sérgio, muito bacana, tinha coisas esportivas, tinha campo de futebol, tinha quadra de tênis, quadra de basquete. Eu vi o esquema, como a estrutura muito boa, né? Aí vi que, olha, dali sai alguma coisa. E o Albert, quer dizer, o Alonso, ficou com o Sete Câmara durante um bom tempo, fez um trabalho bom, mas a Fórmula E não era o negócio dele, né? Não era o negócio do Alonso. E o Albert cuidou muito. Aliás, o Albert cuidava já desde a Fórmula 3. Eu viajei a algumas corridas da Fórmula 3 e foi lá que eu conheci. Achei uma estrutura muito boa e certamente esse conhecimento do Alonso que permitiu levar o Bortoleto já para os melhores lugares que ele podia indicar. Ele foi o primeiro piloto a ser anunciado para a Fórmula 3 em 2023. Isso ainda em setembro de 22. Eles confirmaram um acordo com a Trident, uma das principais equipes da categoria, e o Bortoleto foi o primeiro nome anunciado para a temporada seguinte, o que mostra esse profissionalismo e essa entrada que eles têm no universo ali das equipes. E um primeiro ano, Regi, que o Bortoleto encarou de perto ali nomes fortes aí como o Franco Colapinto, já no segundo ano dele de Fórmula 3, e o Franco Colapinto ficou em quarto lugar no campeonato. O próprio Paul Aron, que chegou a liderar esse campeonato de Fórmula 2 agora, também estava lá, foi o terceiro colocado. Zach O'Sullivan foi o vice, e o Bortoleto ganha na estreia, ganha em Albert Park, a prova seguinte, e passa a administrar um campeonato incrível em que ele ganha com muita folga, 164 pontos contra 119 do O'Sullivan. É uma temporada que realmente acendeu ali o sinal nas equipes. Ó, esse cara tem algo de diferente. Claro. É assim que começa, né? Basicamente é da Fórmula 3, porque já no passado tinha a Fórmula 3, só que era inglesa, mas que era a principal Fórmula 3 da Europa, do mundo, né? De lá saíram Piquet, Senna, Chico Serra, Ingo Hoffmann, entre outros, se for citar os estrangeiros, todos, né? Todos saíram de lá. Era o berço do automobilismo. E essa escolha antecipada, assim, esse anúncio antecipado é extremamente importante para a tranquilidade do piloto. Quantos deles anunciam já no ano mesmo, já, assim, faltando... Às vezes na semana. Uma semana de começarem os testes, né? Então isso deu uma tranquilidade bacana para ele. E o que eu vi dele na Fórmula 3, eu vi assim um amadurecimento. Aliás, falando em amadurecimento, isso é o que ele tem de sobra. Estou dizendo agora fora da pista. Sim, sim. Para o menino agora de 20 anos, lá na Fórmula 3 ele tinha 18, ele fala como um adulto, né? Pensa, ele raciocina, ele tem tudo bem colocado, ele sabe o que ele quer da vida. Tá? Então isso ele demonstrou na pista lá na Fórmula 3 e claro que daí em diante ele teria um futuro promissor nas próximas categorias. E é um cara muito capaz de ouvir os outros, né? Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com ele uma vez e logo depois ele estava nesse ano de Fórmula 3 aí para ser campeão, ele exausto, assim, falando, nossa, eu tô cansado, cara, tô fazendo muita coisa, tô fazendo tudo para virar, para ter mais patrocínios e tal. Eu falei, não esquece de curtir, porque você só vai ser campeão de Fórmula 3 uma vez na vida. Você pode ser 10 vezes campeão de Fórmula 1. Fórmula 3 só vai ser esse ano. Ele falou, é verdade. Então, e assim, deu esse outro olhar para esse... Você deu uma de Alonso. Nesse final de temporada dele. E aí vence a Fórmula 3 no primeiro ano, passa o seguinte, óbvio, Fórmula 2.
Aí ele assina com a Invicta, que era uma equipe que eu tinha um trauma danado, porque era a mesma equipe que o Drogovic andou lá e não conseguiu os resultados que a gente esperava. Ele começa a temporada em dificuldades, aquele problema de largada dele. Como é que esse cara fez, Regi, para de repente virar o campeonato e inclusive se tornar favorito e líder aí agora da pontuação? É impressionante. Eu acho que isso é a força mental que eu acho necessária, extremamente necessária para todo piloto, inclusive quando chega a Fórmula 1. Se ele não chegar forte mentalmente, não dá. Eu lembro que uma vez, fazendo um comentário sobre o Montoya e o Schumacher, né, e eu sabia que o Montoya era o grande rival do Schumacher naquela época, tanto que o Montoya na Alemanha era assim, vaiado como o grande rival, né? E eu via no Montoya um comportamento assim, mentalmente forte. E de fato foi, o Schumacher passou um duro ali, até mostrar que mentalmente forte ele era mais. Né? Isso é muito importante. E o Gabriel sempre mostrou isso nas ponderações, quando ele fala, na pista, principalmente. Né? Aí você vem falar, você pode citar assim, mas teve sorte na corrida de Monza. Sorte é coisa de campeão. Né? Também, a chamada estrela. Chamada estrela. É coisa que muitos pilotos que foram ótimos e não tiveram essa estrela, não foram campeões mundiais. Tá aí o Nico Hülkenberg, excelente piloto, nunca conseguiu chegar no pódio porque nunca deu certo. Falta estrela. E vai ser o companheiro dele agora. E ganhou tudo na base também. Mas então, estou citando aquela corrida de Monza, foi sorte só por ter havido um safety car no momento certo ali. Mas ele largou em último, né? Já estava muito bem. Aí teve essa coisa do safety car, a equipe foi bem também na troca de pneus e ele ganhou a corrida. Eu tenho certeza o seguinte, eu já vi chefes de equipe falando que eles já estavam de olho nele por algumas corridas, mas a partir de Monza, ele passou a ser o foco principal desse olhar das equipes. Aí aqui acabei de abrir a tabela pós Monza, ele fica a 10,5 pontos do Isaac Hadjar. E aí a gente pode conversar sobre o seguinte, Regi, 10,5 pontos. Por que meio? Na véspera ele já tinha feito um corridaço. Na véspera ele saiu de último, sem safety car, uma prova mais curta, né? Sem precisar troca de pneus e tal. Saiu de último e chegou em 8º. Empatado em 8º lugar com o adversário dele, né, o Dennis Holger, que também ganhou meio ponto. Então, foram 2 corridas espetaculares, a do sábado e a do domingo. E ambas vindo depois de um erro dele na classificação. Então, realmente, essa cabeça no lugar que ele teve para conseguir superar, não só aquele primeiro semestre mais complicado, primeiras corridas difíceis, mas também sair de um erro dele para um fim de semana mágico, incluindo uma vitória que botou ele muito próximo do líder. E agora, depois de Baku, líder 4,5 pontos à frente do Hadjar. Regi, 2 provas para o final aí do campeonato da Fórmula 2, precisamente 4 provas, né, em 2 fins de semana, primeiro Qatar e depois Yas Marina, lá em Abu Dhabi. O que a gente pode esperar do Bortoleto com essa vantagem aí de 4,5 pontos sobre o Hadjar? Quando chega nesse ponto, né, Thiago, a gente sabe que da parte dele ele já fez tudo. Então a gente tem que ser apenas torcedor para que ele continue tendo essa autoconfiança. Isso é tudo nele. A autoconfiança dele está em alta, né? E ele acredita nele. Então eu acho que, por outro lado, o Hadjar deve estar desacreditando um pouco nele, né? Tá vendo? Sim. A aproximação do Gabriel e agora ser superado, né? Então o Gabriel precisa fazer o que ele faz exatamente, mas tem que arriscar, outra coisa que ele sabe, arriscar na hora certa e sim, nunca se acomodou, não. Nunca. E recolher na hora errada também, na hora certa também. Sim. Então, a gente pode esperar isso, eu espero isso, para que ele, por exemplo, já saia do Qatar com uma diferença mais folgada
em relação ao Hadjar. Aí, Abu Dhabi, por exemplo, Qatar, ele nunca correu, nunca andou. É uma coisa nova, totalmente nova para ele. Aí, Abu Dhabi é coisa já conhecida, né? E como é que ele trabalha, Regi, esse fato das pistas novas? Essa molecada tem muita ligação com o simulador, né? E ele é um cara que também trabalha muito isso, né? Muito. Ele trabalha, uma vez eu vi ele dizer que ele trabalha 5 horas por dia em atividade física e depois tem mais umas 3 ou 4 de simulador. Quer dizer, ele ocupou 9 horas do dia dele, está faltando um pouquinho para ele ter que dormir e se preparando. Ele é muito... Às vezes que ele tinha a chance de vir ao Brasil, e o pai dele, a mãe dele, chamavam, mandavam passagem, tudo. Ele, mesmo assim, ele ponderava se ele deveria vir ou não. Ele se mudou para Milão para morar perto da equipe. Exato. Um cara muito dedicado, né? Um exemplo aqui, o Grande Prêmio da Austrália do ano passado, que foi no Albert Park, era um circuito também que ele não conhecia, foi andar pela primeira vez lá de Fórmula 3, deu mais de 1000 voltas no simulador, chegou lá, fez pole position e ganhou. Então talvez o Qatar não seja assim tão assustador. E outro ponto, né, Regi? Acho que a moral dele muito em alta, e como você falou, o Hadjar num momento mais em baixa, porque as chances dele na Fórmula 1 estão sendo reduzidas. A Red Bull fala mais no Colapinto do que nele, Hadjar, o que chama muita atenção. Então acho que o momento mental do Gabriel também é melhor, né? Sem dúvida é melhor, né? E o Hadjar, não ouvi nenhum comentário sobre ele na Fórmula 1. Então, isso é o contrário do Gabriel. Ele tem foco total. Agora, por exemplo, o Lincoln vai ter, daqui a pouco, a final da Stock Car, a definição do campeonato. Era de se esperar que o Gabriel estivesse aí, mas não vai. Ele não quer tirar a cabeça dele dessa Fórmula 2. E foi curioso que mesmo em outubro, quando os rumores estavam muito fortes da presença dele na Fórmula 1, ele sumiu. Ele optou por desaparecer da mídia, exatamente para poder concluir essas negociações, e o único lugar em que você encontrava o Gabriel Bortoleto era no cartódromo da Granja Viana. Se você fosse lá, ele estava lá andando de kart. Então mostra o comprometimento, o foco, e acho que a Sauber acertou aí ao não colocá-lo no carro nessas provas finais. Ele só vai treinar depois de Abu Dhabi. Ou seja, o que o Mattia Binotto pediu vai ser cumprido. Foco na Fórmula 2. É isso, né, Regi? Fórmula 1, ele ainda tem tempo para trabalhar. Porque também é bem importante, né, você ganhar o título da Fórmula 2 depois de ter ganho da Fórmula 3, né? Muito importante. São poucos que conseguiram. Além do Piastri, quem mais? O George Russell e o Charles Leclerc. Mas assim, em primeiro ano, ganhar no primeiro ano deles também? Também, o Russell também no primeiro ano. E é o que os caras começam a chamar de extraterrestre, né? Os caras que chamam muita atenção, que são diferentes dos demais. Então já está em boa companhia, né? Tá com esses nomes todos aí. Então, e aí, muito certo. Imagine, além de ter a cabeça na Fórmula 2, focada na Fórmula 2, ainda ele vai pegar um carro que o ano que vem, embora seja Sauber, ele pode esperar que seja um pouco melhor. Porque o atual, a Sauber é a única equipe que zerou no campeonato, né? Não fez ponto até agora e não vai fazer. Não vai fazer. Então, esperar é muito bom. É claro que não tem mudança de regulamento, mas a gente pode lembrar também que a equipe Honda não era nada em 2008 e em 2009 trouxe um baita carro. Não é que vai acontecer isso, mas isso dá uma mostra. A própria McLaren, o ano passado, começou muito mal, né? Era uma das últimas colocadas e dentro de um ano ela entrou na disputa pelo título de pilotos e de construtores. Pilotos já fechou, mas construtores ela ainda continua. E é líder. É líder do campeonato. Regi, queria te agradecer mais uma vez por esse papo aqui e desejar toda a sorte aí também para o Bortoleto. Tomara que seja mais um nome aí que possa botar nossa bandeira lá no topo do pódio. Tomara que sim. E uma comparação, que aliás você fez, que é muito importante, né? Hoje em dia se fala de Franco Colapinto não só na Argentina, mas se fala dele em todo lugar, porque fez
uma campanha, metade do campeonato, fez bem, mas olha, lembrando que ele deu 2 batidas fortes em Interlagos e agora em Las Vegas, né? Mas tudo bem, isso acontece, quem está procurando o limite. Mas um piloto hoje se tornou famoso, é um cara que disputou ali com o Bortoleto e não ganhou do Bortoleto. Exatamente, nem na Fórmula 3, onde ele já estava no segundo ano, e nem na Fórmula 2 agora, os dois juntos. O Gabriel Bortoleto foi, enquanto eles estiveram juntos, foi superior, mais regular do que o Franco Colapinto. Você está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, patrocinador do Gabriel Bortoleto também, desde os tempos de Fórmula 3. Regi, a gente não pode ir embora sem dar um recado muito especial aí para os fãs de automobilismo. Estou vendo aqui na nossa mesa o livro Muito Além do Grid, a sua biografia. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa realização também. Bom, isso aqui é algo que eu estou prometendo nos últimos 6, 7, 8 anos, né? E venho sendo cobrado. Tomara que todos esses que me cobrem, comprem o livro. Aí, de fato, demora, né, para você preparar tudo. E eu fui escrevendo, assim, pelo prazer de escrever. Mas eu não tinha a menor ideia de que a hora que eu entregasse o texto, que tinha uma editoração, que tinha uma pontuação, que tinha... Eu achei que era entregar e imprimir, né? Então eu vi que foi um trabalho muito grande aqui de vocês da oficina. E eu peguei o livro, eu já tinha lido várias vezes o original. Eu peguei o livro, li em 2 dias. Tem um amigo meu, o Rogério Gonçalves, que foi engenheiro da Petrobras na época na época da BMW, né? E ele recebeu, ele recebeu, começou a ler ontem e deve terminar hoje. Uhum. Diz que está gostando muito. Então é um livro que eu conto. A gente fala, chega a ser biográfico, que em determinado momento eu falo de mim, tipo, como é que na infância que eu fazia, ligada ao automobilismo, tipo assim, corria de carrinho de rolemã, né? Depois o kart, e, claro, acaba falando muito de você, e não é muito não, acaba falando necessário em alguns momentos que você sente que é a hora. Mas principalmente eu acho que a minha presença nos grandes prêmios de Fórmula 1, os meus contatos, os meus amigos, principalmente jornalistas de todos os países, e eles me deram muito conteúdo para botar ali, tomara que eu tenha conseguido. E foi muito legal o formato em que você e o Alfredo Bockel também chegaram, que depois eu pude editar. Você sabe que o Alfredo Bockel, a gente começou faz 6 anos. Sim. E então posso dizer que esse livro nasceu em botecos. Né? A gente ficava na mesa genial, do boteco. Genial. E eu rezava para ele trazer o gravador, que era mais fácil, mas ele não. Ele trazia o computador e ia na hora escrevendo. Que é quando a cabeça tá leve, coração sincero, dá para falar tudo que pensa mesmo, e ficou um belíssimo trabalho de fato. E temos link na descrição, você de qualquer lugar do Brasil que quiser comprar o livro, tá aí na descrição para você curtir essa trajetória do Regi, que é contada em paralelo ao sucesso do Brasil na Fórmula 1. É isso, Regi, da minha parte, um grande abraço, até a próxima e voltaremos aqui com um novo Resenha Automotor. Muito obrigado, Thiago, é sempre muito legal esse papo, né? Muito legal conversar com quem dessa juventude de hoje, automobilística, que sabe mais do que eu, é bom que se diga, mas é claro, é natural, e principalmente também fazer um trabalho para o BRB, que para mim é muito especial. É isso, agradeço a vocês, deixem aí os seus comentários, deixem o seu like, compartilhe também esse conteúdo para que a gente possa continuar crescendo com o canal. Abraço, tchau!